Olá, galerinha linda! Então, estamos aqui hoje para falar de quem? De vozes verbais, certo? Vozes verbais é um conteúdo muito importante, gente, porque é base para outras regras gramaticais, tá? Então, fica atento aqui, fica atento a essas vozes para a gente compreender alguns aspectos, principalmente relacionados à análise sintática, certo? Bem, quando nós falamos de vozes verbais, nós temos que pensar primeiro que o verbo ele age ou sofre uma ação somente quando ele é verbo transitivo direto. Isso é muito importante, tá? Verbo que indica ação, verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto, ou verbo intransitivo. Quem são os verbos que indicam ação? São esses verbos. Verbo de ligação não indica ação, verbo de ligação indica estado. Portanto, se houver um verbo de ligação numa frase, você já sabe que ali não existe nem voz ativa, nem voz passiva, nem voz reflexiva, ok? É o que alguns gramáticos chamam de voz neutra, certo, gente? Então, primeiro eu tenho que entender que para existir uma voz verbal, o meu verbo precisa indicar ação, verbo transitivo ou verbo intransitivo, ok? Muito bem. Primeira voz verbal, a voz ativa. A voz ativa é quando o meu sujeito, o meu sujeito ele pratica a ação, o meu sujeito age. Então, como é que eu faço para identificar uma voz verbal? Eu pego meu verbo, João estudou muito, estudou, certo? E procuro o sujeito deste verbo. Quem estudou muito, gente? João, João é o sujeito do verbo. Pensa comigo, João praticou ação ou João sofreu ação? João estudou. Se ele estudou, o João praticou a ação. Então o João age. Eu tenho aqui um verbo que indica um sujeito ativo, um sujeito que está agindo. Então eu tenho aqui uma voz ativa, certo, gente? Olha aqui, caiu. Quem caiu? João. João é o sujeito da minha oração. Se ele é o sujeito da minha oração, pensa comigo, quem foi que praticou a ação? O João praticou a ação. Ô professora, mas olha só, ele cai, ele sofre. Gente, eu sei que se ele cai, ele vai sofrer, coitadinho. Pode ralar o joelho, machucar o cotovelo, tá? Mas nós não estamos falando desse tipo de sofrimento, ok? Presta atenção aqui. Quem foi que caiu? Quem foi que praticou a ação? O João. Então o João, ele age. Gente, se ele age, eu tenho voz ativa, ok? Percebam o verbo estudar. Quem estuda, estuda, é verbo intransitivo. É um verbo que indica ação. Cair é um verbo intransitivo, é um verbo que indica ação, ok? Agora, a voz passiva, muita purpurina aí para a voz passiva, tá? Porque ela vai aparecer em outros momentos da gramática. Você precisa saber a voz passiva para outros contextos gramaticais, tá? Então, a voz passiva acontece quando? Quando o meu sujeito ele sofre ação. Voz ativa, sujeito age, voz passiva, sujeito sofre, também chamado de sujeito paciente, certo? Aquele sujeito que sofre também é chamado de sujeito paciente. Aí, gente, é muito importante vocês saberem que só existe voz passiva com verbo transitivo direto, certo? Com verbo transitivo direto, aquele que pede um objeto direto, um complemento verbal sem preposição, ok? Ou com verbo transitivo direto e indireto. Você percebe, que tem que ser direto, o direto tem que aparecer, tá? A gente vai entender por que tem que ser transitivo direto. Verbo intransitivo, ele vai aparecer na voz ativa, vai aparecer na voz reflexiva, na voz recíproca, mas na voz passiva ele não pode aparecer. Se houver um verbo intransitivo, você já sabe que não é voz passiva, ok? Mata a questão lá, tá? Então, a voz passiva, ela se subdivide em analítica e sintética. Olha a diferença. Tudo que é analítico na língua portuguesa, você vai entender que tem dois elementos representando, tá? Então, para ser analítica, ela vai ter que ter dois verbos, ou seja, ela tem uma locução verbal, 2 ou 3 verbos. Uma locução pode se fazer de 2 ou 3 verbos, ok, gente? O cachorro foi atropelado. Olha só, o cachorro foi atropelado. Aqui eu tenho a construção verbal foi atropelado. Percebam que o segundo verbo, certo? Ele aparece na sua forma de particípio. Então,
é esta construção da voz passiva analítica. Eu tenho uma locução verbal, eu tenho dois verbos, sendo o primeiro verbo auxiliar e o segundo verbo estando na sua forma de particípio, certo, gente? Então, o cachorro foi atropelado. Peguei a construção verbal, foi atropelado, ok, gente? Quem atropela, atropela alguém. Quem atropela, atropela algo na sua vida, ok? É verbo transitivo direto, então pode ser voz passiva aqui, vamos lá. Quem que foi atropelado? Quem que foi atropelado? O cachorro, então você vai buscar sempre o sujeito para classificar a voz do meu verbo, ok? Quem foi atropelado? O cachorro. Pensa comigo, o cachorro sofreu ou ele praticou ação? Gente, o cachorro, ele é um sujeito que sofre a ação. Alguém praticou a ação. Tanto que nessa voz passiva, na voz passiva analítica, eu posso colocar um agente. Eu posso colocar o agente da passiva. Eu posso dizer assim, o cachorro foi atropelado pelo motorista. O cachorro foi atropelado pelo rapaz. Certo? Eu posso completar esta frase com um agente da passiva, certo? Então, aqui, locução verbal, sujeito sofrendo ação, voz passiva analítica, certo, gente? Agora aqui, a conta foi paga. Locução foi paga. O professor, olha só, eu tenho uma locução, mas o segundo verbo não está no particípio? Sim, ele está na sua forma de particípio, sim. Só que esta é uma forma de particípio chamada de particípio irregular. É aquele particípio que não termina em aduído, ok? O particípio terminado em ido é aquele particípio chamado de regular. Não terminou em aduído, particípio irregular, ok? É particípio, certo? Quem que foi paga, gente? Quem foi paga? A conta. Ó, a conta é o meu sujeito. O sujeito agiu ou o sujeito sofreu? A conta agiu, a conta sofreu. A conta sofre ação, ela foi paga. Então, ela sofre ação. Se ela sofre ação, eu tenho locução verbal, é uma voz passiva analítica. Quero tirar a prova? Vê se dá para colocar aqui, ó, um agente da passiva. A conta foi paga pelo garoto. A conta foi paga pelo rapaz. Deu para colocar? É porque sim, eu tenho uma voz analítica, ok? Voz passiva analítica, certo? A voz passiva, ela ainda pode ser sintética. A voz passiva sintética, então, ela reduz. A analítica é uma construção sempre maior, ok? E a sintética é sempre uma forma reduzida, o próprio nome já diz, sintetizado, ok? Bem, a voz passiva sintética, ela vai sempre acontecer com a partícula C. Então, nós vamos resumir os dois verbos em um ou os três verbos em dois, certo, gente? Com o acréscimo da partícula C. Sintética, ó, CC, ok? A voz passiva sintética, ela vai ter este C e atenção. Este C, ele vai aparecer em muitos momentos, há inclusive provas de vestibulares, de concursos que perguntam qual é a classificação sintática da partícula C, da palavra C, tá? Quando eu tenho um C indicando uma voz passiva sintética, eu chamo este C de partícula apassivadora, certo, gente? De partícula apassivadora. E atenção, se a minha voz passiva só acontece com verbo transitivo direto ou com verbo transitivo direto e indireto, a minha partícula passivadora, ela sempre vem grudadinha a um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, ok, gente? Olha pra cá. Fez-se a prova. Fez-se a prova. Quem que fez a prova? Quem que fez a prova? Alguém. Quando aparecer esse alguém, você sempre vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Será que é o alguém mesmo que está praticando a ação aqui? Tira a prova. Como é que eu tiro a prova? Analisando o tipo de verbo, tá, gente? Analisando o tipo de verbo. Quem faz, faz algo. Quem faz algo. Verbo transitivo direto. Gente, se eu tenho verbo transitivo direto mais a partícula C, significa que a partícula C se chama partícula apassivadora. Ó, verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula C, eu tenho partícula passivadora. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o meu sujeito não é o alguém. Ai, 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 o sujeito não é o alguém. Não foi o alguém que fez a prova. Atenção, atenção. Eu tenho uma voz passiva sintética. Se a partícula passivadora ela é passiva sintética, por quê? Porque se eu tenho uma partícula C, o sujeito ele está depois. Olha só a oração te enganando aqui. O sujeito está depois. Então,
Tenho partícula passivadora? O sujeito vem depois. Tá aqui o sujeito, gente, ó. Transforma esta oração numa passiva analítica. Inverte a oração. Joga a prova para lá, traz o sujeito para cá, ó. A prova, sujeito, a prova, jogou para lá, foi feita por alguém. A prova foi feita. A prova é o sujeito. A prova age ou a prova sofre, gente? A prova sofre. Se a prova sofre, é um sujeito que sofre, olha só, eu tenho sim uma voz passiva sintética. Atenção, atenção. A partícula C não é sempre partícula passivadora. Por isso que as provas de vestibular adoram cobrar essa bendita partícula, tá, gente? Ela não é só partícula passivadora, ela tem outras e muitas outras classificações. Dentre elas, olha só uma que confunde muito a vidinha de vocês. O homem suicidou-se. Tem gente que pergunta assim, mas ô Kellen, suicidar-se não é uma construção redundante? Porque se ele se suicidou, quer dizer que ele suicidou ele mesmo. Eu vou repetir isso? Gente, não é pleonasmo. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um verbo que nós chamamos de verbo pronominal. O que é um verbo pronominal? É aquele verbo que, se você for a um dicionário procurar lá por ele, suicidar, você não vai encontrar assim sozinho, suicidar. Estará lá assim, suicidar-se. É aquele verbo que nasce com pronome, certo? Existem verbos que já nascem com o pronome. É o caso de suicidar-se, ó. Ele faz parte, o se faz parte do verbo. É o que a gente chama de verbo pronominal. Ou, se eu quero trabalhar só com a classificação do se, ele é um pronome fossilizado. É aquele pronome que faz parte do meu verbo pronominal, ok, gente? Ele é coladinho. Então, quem que se suicidou aqui, gente? O homem. O homem é o sujeito. O homem, ele praticou ou sofreu ação? Olha a questão aqui, eu não estou falando do sentido do contexto. Eu estou falando do sentido do texto aqui, da minha oração. Presta atenção. O homem, ele pratica a ação de se suicidar. Se ele pratica a ação, ele age. Se ele age, gente, que voz eu tenho aqui? Voz ativa. Atenção, então. Este verbo suicidar-se não está indicando uma voz passiva. Ele indica uma voz ativa. Ok, gente? Ele não é partícula passivadora. Ó, o se não é partícula passivadora aqui. Ele é parte integrante do verbo, ok? Cuidado também com este bendito se aqui, gente, ó. Assistiu-se ao filme, ok? Ah, professora, o filme foi assistido. Olha como nós fazemos isso aqui facilmente. O filme foi assistido. Dá para eu fazer a inversão? Significa então que eu tenho aqui a voz passiva? Não, gente. Atenção. Eu disse para vocês que a voz passiva ela só acontece com o verbo transitivo direto ou com o verbo transitivo direto e indireto. Então, olha para cá. Assistir. O verbo assistir ele é mega especial. Por que ele é mega especial? Porque dependendo da semântica, dependendo do sentido, ele tem uma classificação, certo? Aqui ele está no sentido de ver, ok? No sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. Se ele é verbo transitivo indireto, eu posso dizer que eu tenho uma voz passiva ali? Voz passiva só acontece com o verbo transitivo direto ou direto e indireto, certo? Então, o que eu tenho aqui, gente? Olha só, com o verbo transitivo indireto, aquele que vem regido por preposição, eu tenho o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer que foi alguém que assistiu ao filme. Quem assistiu ao filme? Alguém. Por isso que eu disse para vocês, aqui no caso do Face a Prova, que sempre que aparecer um alguém como resposta ao sujeito, você deve ficar com uma pulguinha atrás da orelha e tirar a prova. Como é que eu tiro a prova? Olhe para o verbo, porque olha só, fez-se a prova. Quem fez a prova? Alguém. Confio no alguém? Não confia no alguém. Tira a prova. Quem faz, faz algo. Verbo transitivo direto mais a partícula se, o se é partícula passivadora. Ok, o sujeito vem depois. Certo? Agora aqui, atenção, atenção. Assistiu o seu filme. Quem assistiu ao filme? Alguém. Será que é alguém mesmo? Vamos tirar a prova. Quem assiste, assiste a. Se assiste a, é verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto,
não pode ser partícula passivadora, é índice de determinação. Se eu tenho índice de indeterminação do sujeito, olha, índice de indeterminação, significa que o meu sujeito é sim este alguém, significa que o meu sujeito está indeterminado, ok, gente? O sujeito está indeterminado. Isso aqui é muito importante também por uma questão chamada de concordância verbal. Por quê, gente? Olha só, presta atenção aqui. Se o meu sujeito é a prova está no singular, o verbo fica no singular. Vende-se casa. Quem vende, vende algo. Se vende algo, é verbo transitivo direto. O se é partícula passivadora. O que vem depois do se é sujeito. A casa é vendida. Vende-se a casa é vendida. Se é a casa o sujeito, o verbo fica no singular. Vende-se a casa. Agora, coloca no plural, casas. Casas são vendidas. Vendem-se casas. Alugam-se apartamentos. Apartamentos são alugados. Viram? Então, se é partícula passivadora, atenção, se é partícula passivadora, tem sujeito depois. Então, o verbo, ele obrigatoriamente, ele tem que concordar com o sujeito. Verbo no singular, sujeito no singular. Se é índice de indeterminação, gente, isso aqui não é sujeito. Isso aqui é chamado de objeto indireto. Ó, se eu tenho verbo transitivo indireto, isso é um objeto indireto. Se é objeto indireto, o verbo concorda com o objeto? Não, o verbo concorda com o sujeito. Por isso que, então, com o índice de determinação, o verbo tem que ficar sempre no singular. Ele não pode ir para o plural, ok? Muito bem. Olha para cá ainda. A menina fez a prova. Como é que eu vou converter uma oração ativa para passiva, uma passiva analítica para reflexiva? Presta atenção na regra do X, tá? A menina fez a prova. Pega o verbo, procura o sujeito. Quem que fez a prova, gente? Quem que fez a prova? A menina. A menina é o sujeito, ok? Quem faz algo. Verbo transitivo direto. Fez o quê? A prova. Objeto direto, ok? O sujeito está praticando, ele está sofrendo ação. A menina fez, a menina agiu. Se ela agiu, ela pratica ação. Se ela pratica ação, eu tenho uma voz ativa. Quero transformar uma voz ativa, gente, em uma voz passiva analítica. Como é que eu faço? Eu sigo a regra do X. O que é a regra do X? O que é objeto vem para frente e o que é sujeito vai para depois. Depois de quem? Depois do verbo. Olha só. Coloco a prova aqui, coloco a menina aqui, certo? E ó, olha a inversão. Voz ativa para voz passiva, regra do X. Da voz passiva para voz ativa, regra do X, ok? Então, troquei a posição. O que acontece com o meu verbo, gente? Se eu tenho um verbo na voz ativa, eu passo a ter dois na passiva. Se eu tenho dois verbos na passiva, na ativa, eu passo a ter três na passiva, ok? Então, a menina fez, inverti, ó. A prova, dois verbos, foi feita, cuidado com o tempo verbal. Se é pretérito perfeito, tem que manter o pretérito perfeito aqui. Se é imperfeito, mantém o imperfeito. Se é futuro do presente, mantém o futuro do presente. Cuidado com a correlação verbal e cuidado com o tempo verbal, ok? Então, a prova foi feita pela, vem a preposição indicando aqui o agente da passiva, pela menina, certo? Então, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quem que foi feita? Quem que foi feita agora na segunda construção? A prova. A prova é o sujeito. Um sujeito que age ou que sofre. Neste caso, o sujeito sofre ação. Se ele sofre ação, da voz ativa eu passo a ter uma voz o quê? Uma voz... uma voz passiva, ok? Uma voz passiva. Uma voz passiva com locução verbal, ela é chamada de voz passiva analítica. Tanto, gente, que eu tenho aqui o agente da passiva, certo? O agente da passiva só existe na analítica, não existe na sintética, ok? No segundo caso, no terceiro caso aqui, ó, quero transformar, então, em uma voz passiva sintética. O que eu faço? Lá da ativa, eu pego o verbo e coloco aqui, fez, certo?
lá da ativa, eu pego o verbo e coloco aqui no mesmo tempo verbal. Fez. Acrescento a partícula C, que é a minha partícula apassivadora. E coloco, aquele que era um objeto na ativa e passa a ser um sujeito na passiva, é o sujeito da passiva. A prova. Lembra que se eu tenho uma passiva aqui e uma passiva aqui, ela tem que ter o mesmo sujeito, A diferença é que nesta aqui eu tenho uma construção que é analítica, que é maior. Aqui eu tenho uma construção reduzida, que é sintética, ok? Então está aqui o sujeito, certo? Tenho a partícula C, eu tenho aqui uma voz passiva sintética. Certo, gente? Certo? Bem, além da voz ativa e da voz passiva, nós temos ainda a voz reflexiva. O que é voz reflexiva? É quando eu tenho um sujeito que age e um sujeito que sofre, ok? Então, olha o reflexo, olha o espelho, bate e volta, certo? Mas atenção, a voz reflexiva, ela também vem acompanhada da partícula C. Só que esta partícula C aqui, ela vai ter um sentido, ela tem uma significação. Então, a partícula C, ela pode ser substituída pela construção a si mesmo, a si mesma, ok? Olha aqui a construção. A menina maquiou-se. Pega o verbo. Quem que se maquiou, gente? A menina. A menina é o sujeito. Certo? É um sujeito que sofre ou que age, gente? A menina maquiou. Então, ela age, ok? Quem maquia, maquia alguém, certo? É verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho que ter depois dele o quê? Um objeto direto. Tá aqui, maquiou quem, gente? Maquiou quem? Ela maquiou a si mesma. O objeto direto aqui. A menina maquiou a si mesma. Se ela maquiou a si mesma, se ela maquiou ela mesma, ela agiu e sofreu. Se ela agiu e sofreu, eu tenho uma voz reflexiva, certo? E aí o C vai ser chamado aqui de quê? De pronome reflexivo, certo? Agora, atenção, muita atenção aqui. Esta construção é semelhante a uma outra construção, a da voz recíproca. A voz recíproca, ela também tem um sujeito que age e sofre. A voz recíproca também tem uma partícula C. Só que atenção, a reciprocidade o que é? Eu agindo sobre o outro agindo sobre mim. Quando você diz assim, eu te amo, e o outro diz, isso é recíproco? Isso quer dizer o quê? Que ele também te ama. Olha a construção aqui. As meninas abraçaram-se. Pegou o verbo abraçar. Quem que se abraçou, gente? As meninas. As meninas é um sujeito. Que age ou que sofre? Elas abraçaram? Então, primeiro, elas agem. Ok? Elas abraçaram. Quem abraça, abraça alguém. É verbo transitivo direto que vai pedir o quê, gente? Um objeto direto. Mas o significado desse ser, elas abraçaram a si mesmas? Ou elas abraçaram umas às outras? Elas abraçaram, essa ideia aqui do ser, elas abraçaram umas às outras. Quando a ideia é esta, umas às outras, uns aos outros, eu tenho um pronome recíproco ou reflexivo recíproco, assim também classificado por alguns gramáticos, tá? Então, qual é a principal diferença? A principal diferença é a semântica aqui do ser, tá, gente? Neste caso aqui eu tenho um sujeito que age, certo? E sofre sobre ele mesmo. Então, a menina maquiou a menina, ela maquiou ela mesma. Agora aqui, as meninas abraçaram, mas quer dizer que elas abraçaram umas às outras. É a semântica da partícula C. Lembrando ainda que há construções que são ambíguas. Por exemplo, as pessoas se amam. Eu posso dizer que elas amam a si mesmas ou que elas amam umas às outras. Vai depender do quê? Do contexto. Certo, gente? Então, muito cuidado com a partícula C, porque como vocês viram, ela pode ser uma partícula passivadora, ela pode ser um índice de determinação, um pronome reflexivo ou um pronome recíproco. Certo, gente? Ficamos por aqui em Vozes Verbais. Beijinho, beijinho, Tchau, tchau.